E oramos, Senhor, nessa noite, pedindo que o ministério da palavra venha, Senhor, o teu Espírito Santo fortalecer a tua serva, dar ousadia, unção, espírito de destemor, ó Deus, graça, revelação da tua palavra. Fala ao nosso coração, Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Estava falando pastora Miriam aqui em cima. Depois dessa unção do louvor, depois da revelação da Cris, você já vem cheio do Espírito Santo. E a palavra que eu tenho hoje é como ser guiado pelo Espírito Santo. Até no retiro eu dei umas pinceladinhas lá, que eu peguei uns versículos e fui lá na frente, mas hoje é a palavra. O versículo vai ser aquele versículo conhecido, que é Moisés e a sarça ardente. Mas, por enquanto, vocês não precisam abrir, que eu vou dar uma explicaçãozinha aqui de como ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não sei se todos estavam no retiro, acho que nem todos. Mas eu falei que, no começo do ano, Deus estava me dando essa palavra desde o início de janeiro. E é aquilo, todo ano eu faço um planejamento, eu sonho. Eu sonho todas as coisas que eu tenho para o ano que está se iniciando. E hoje é dia 13 de março, está no início do ano. Então, a gente faz os nossos planos, os nossos sonhos, e a gente coloca tudo no papel. E daí o Espírito Santo tocou no meu coração. Viver os seus sonhos, por que não faz a coisa certa? Por que não vive os meus sonhos, os meus propósitos? E eu falei, Senhor, é isso mesmo. A gente planeja. Espera um pouquinho só. Não, é que os dois estão sentados juntos. O Fabrício e o Belarmino. É demais esses dois. Então, a gente planeja. E no fim, um monte de coisa dá tudo errado. Por quê? Porque a gente planeja os nossos sonhos. Então, vamos iniciar o ano com sonhos do Senhor. E como que a gente sonha os sonhos de Deus? Nos alimentando da palavra, tendo intimidade e vivendo a palavra. Não adianta, não tem outro jeito da gente viver os planos do Senhor. É mergulhar na palavra de Deus. Porque a partir do momento que você mergulha na palavra do Senhor, a partir do momento que você lê um versículo todo dia, que você vai lendo isso e aquilo, o Espírito Santo vai tocando no seu coração, na sua vida. E como é bom a gente estudar a palavra do Senhor. Traz conforto, traz revelação, traz força para a gente, traz refrigério, traz um monte de coisa, traz segurança para a gente. E como a Cris estava falando, a gente passa, você está indo com a vida tudo normalzinho, de repente vem um deserto. E de repente veio um deserto na minha vida e do Beto. Faz 2 semanas que a gente está afastado. Veio a Covid. E hoje em dia a gente está mais tranquilo, porque está vindo de uma forma mais amena. Mas a gente fica com medo, porque, de repente, aquela forma mais amena, numa pessoa pode pegar de um jeito que complica mais. É pulmão, é falta de ar, é internação, é isso, é aquilo. Claro que você fica no desespero. É onde você ajoelha, é onde você vai para o seu quarto e clama ao Senhor. Claro que eu tive medo. No começo eu estava tranquilo, o Beto estava indo tudo direitinho, mas você fica com medo, vai que piora tudo. E quem que dá o conforto, quem que traz segurança para a gente? É só o Senhor. É só vivendo as coisas do Senhor. E as coisas que Ele tem para a gente são maravilhosas. É só a gente mergulhar na palavra dEle que a gente vai ver as coisas maravilhosas. E esse ponto, como ser guiado pelo Espírito Santo, aqui vocês não precisam abrir, é só lá em Êxodo 3, que depois eu vou pedir. Em Romanos 8,16 fala, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa.
Para as pessoas aqui que estão chegando, os novos na igreja, a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que a gente é batizado nas águas, que a gente se arrepende, que vem primeiro o batismo, que é do arrependimento, que é de João Batista, e quando a gente mergulha nas águas, que a gente fala com a nossa boca, que a gente confessa que o Senhor, Jesus, é o nosso Senhor e Salvador, a partir daquele momento, o nosso espírito é ligado com Deus. Então, a partir daquele momento, a gente começa a viver as coisas de Deus. E a partir daquele momento, começa uma luta interior muito grande, que é a nossa alma e o nosso espírito. Porque a nossa alma, eu estava estudando uns dias, estava escrito, a nossa alma é jumento selvagem. O que é jumento selvagem? Ela é revoltada, porque ela quer fazer as coisas dela de qualquer jeito, e são as vontades da carne. A gente vive nesse mundo, e a gente tem a vontade de fazer as coisas desse mundo. Mas, a partir do momento que a gente está vivendo no Espírito, a gente procura começar a não pecar tanto. A gente começa a nos policiar. Então, essa guerra que cria dentro da gente, alma e espírito, é uma coisa que a gente vai ter para sempre, até o dia que a gente for encontrar Jesus. E é isso, o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Olha que bênção, que honra. Aquilo que eu sempre falo, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. O que é co-herdeiros em Cristo? Tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança. Então, nós vamos passar por desertos? Vamos passar por desertos, sim. Mas a gente tem a certeza da vitória. E como é duro passar por um deserto, mas hoje em dia eu passo pelo deserto mais tranquila. Eu passo louvando e cantando ao Senhor. E adorando, porque antes não, eu ficava murmurando, por que está acontecendo isso comigo, por que está isso, por que aquilo, eu fiz isso tão certinho, por que isso, não é. E o povo lá, o povo hebreu, quando Deus tirou eles do Egito e levou para a Terra Prometida, era só murmuração. Eu não vou pregar essa parte de Moisés, mas vou dar só uma pincelada. O que acontecia? Moisés estava lá, foi no Monte Sinai, estava as duas tábuas das tábuas da aliança, isso e aquilo. Ele ficou lá 40 dias e 40 noites. E o que aconteceu enquanto ele ficou lá? Construir o bezerro de ouro e murmurando, cadê Moisés que sumiu, o que será que aconteceu com ele? E um pouquinho antes, vamos voltar lá para o Mar Vermelho. Acabou de acontecer tudo aquilo com os egípcios. Não era para o povo estar glorificando ao Senhor? Não. O que eles estavam fazendo? Cadê água? Cadê comida? Sempre murmurando. E somos nós. Eu estava pensando, o deserto, eu vou dar o exemplo do deserto aqui do Beto. 2 semanas que eu tive que ficar trancada. Olha, graças a Deus, passou tudo bem, foi da melhor forma possível, não teve falta de ar. Agora essa Ômicron que pega só a parte respiratória, então estava indo tudo bem. Eu não tinha que estar agradecendo? Sim, agradeci muito. Mas eu já me peguei assim, nossa, mas eu estou muito trancada em casa. Nossa, eu não aguento mais ficar aqui. Nossa, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu criticando lá o povo hebreu e olha eu aqui murmurando. Daí eu pedi perdão para o Senhor, porque a gente vive isso, a gente vive reclamando. E a gente tem que viver pelo Espírito. Então, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho do homem carnal e o homem natural, e o homem que aceita Jesus. O homem natural é aquele que vive no mundo, que não conhece as coisas espirituais. É quando a gente começa a falar com alguém que a gente está convertendo, levando a palavra, evangelizando, e a gente fala, mas isso está tão claro aqui, a pessoa não entende. Por quê? Porque ainda não conhece as coisas espirituais. Então, ela não teve aquele encontro ainda com Jesus. E o homem carnal é aquele que nasceu de novo, foi batizado nas águas, mas só que a alma dirige a vida dele. Então, continua do mesmo jeito que antes. Ele foi batizado, mas ele não deixa Jesus atuar na vida dele. É aquilo que a gente fala, Jesus fica aí e deixa eu cuidar da minha vida. A alma cuida de tudo. E a alma é aquela, são nossas vontades, nossos desejos, nossas ansiedades, é tudo aquilo. Eu acho que é uma criança birrenta, porque é aquilo, eu quero. E o Senhor nisso? O Senhor é o Senhor, Ele é a majestade, Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz todas essas coisas boas para a gente, por favor.
por misericórdia, porque Ele nos ama muito. O amor dele é incondicional. Por isso que Ele faz tudo isso. Mas a gente, mesmo nós, os cristãos, que temos intimidades com o Senhor, que vivemos uma vida buscando a santidade, a gente peca. Então é isso. Então a gente tem que dominar a nossa alma, dominar a nossa alma. Espiritual é aquele que a gente tem que atingir. O homem espiritual é aquele que vive pelo Espírito. O Espírito dirigindo a vida dele. É esse ponto que a gente tem que chegar. E como a gente domina a nossa alma? É lendo a palavra diariamente e colocando em prática. Não tem outro jeito. Porque a partir do momento que a gente lê, o Espírito Santo age. A partir do momento que a gente busca, o Espírito Santo age. O Espírito Santo, ele nos direciona para viver nossa vida diária. Tomar decisões em qualquer área da nossa vida, tanto em relacionamento, como a parte de saúde, como compra de alguma coisa, tudo. Ele está ali, a palavra tem resposta para tudo. A hora que a gente vai buscar o Senhor, nós temos a direção. Mas para ter isso, a gente precisa ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, a gente precisa ter intimidade. Que nem a fé. A fé, Deus não dá uma porção de fé para cada um? Sim. Como que a gente aumenta a nossa fé? Como eu aumentei a minha fé? Ouvindo a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus. Porque daí a sua fé vai aumentando, aumentando. Cada problema que você tem na vida, você buscando ao Senhor, lendo a palavra, a sua fé vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, tudo a gente tem que exercitar. E tudo na vida, a gente tem que perseverar. Porque o que acontece conosco? A gente quer ver a glória. A gente quer ver a glória de Deus e não quer passar pelo processo. Vai de novo lá o povo do Egito. O povo do Egito, não, o hebreu, sendo tirado do Egito. Eles não queriam ver a glória sem passar pelo processo. Eles queriam colocar Moisés lá, vai lá, como mediador, deixa Deus falar com você, porque nós temos medo. E Deus não quer isso. Deus quer que nós somos tementes a Ele, mas tementes a Ele não é ter medo. Tementes a Ele é reconhecer a sua autoridade e poder. Tementes a Deus é ter reverência e respeito. A gente tem que respeitar o Senhor, respeitar as coisas que Ele quer, as coisas que Ele quer para a gente. Então é isso, a nossa vida, a partir de 2022 que eu tomei essa decisão, é não sonhar mais os meus sonhos. Claro que eu tenho sonhos, mas é sonhar os sonhos de Deus. E a partir do momento que a gente sonha os sonhos de Deus, que Deus vai se revelando a cada um de nós, as coisas vão acontecendo. E é o que eu falo. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso e é Pai, que Ele quer os nossos sonhos também. Só que Ele tem uns propósitos bem maiores, bem maiores. E voltando nessa pandemia, eu fiquei pensando, morreu tanta gente, a gente perdeu tanto amigo, amiga, tanta gente de perto que morreu. E daí eu falo, meu Deus, que será que é isso? Mas só que eu pensei uma coisa um dia que eu estava orando para o Senhor. E Deus tocou no meu coração. Os que ficaram. Por que nós estamos aqui? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, vamos atrás desse propósito. Deus tem um propósito. Ele tem um plano para a vida de cada um. E a gente só vai descobrir se a gente tiver intimidade com o Senhor. E temer ao Senhor, a chave para a gente ter intimidade com o Senhor, o principal ingrediente do cristão, eu achei isso aqui muito interessante quando eu estava estudando, é o temor. Porque se você é temente a Deus, você vai se posicionar numa posição de filho, de servo. Você vai obedecer o que o Senhor tem para você. Então, eu queria passar isso para vocês. Como a gente vive a vida de Deus, como a gente vive a plenitude dele. Porque Jesus quer que a gente viva e viva em abundância. A gente não precisa morrer para viver no paraíso. A gente pode ter a extensão do céu aqui. Como? Vivendo o plano de Deus. Então, esse é o ponto. O temor do Senhor é o principal ingrediente do cristão. E onde existe o temor, o Espírito Santo age. E como Deus nos guia? Alinhando-nos com a palavra e em paz. Então, os planos do Senhor são de paz, Ele não força nada. Então, é aquilo, o inimigo, ele tem sempre atalhos. Nós temos uma coisa na nossa vida,
a gente está orando, 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 e o Senhor vai trazendo as coisas. Tem coisas que vêm rápido e tem coisas que não vêm tão rápido. Mas o Senhor, Ele tem uma promessa para todos nós de vitória. As coisas que não vêm tão rápido é que não está no tempo do Senhor. Então, o que a gente tem que fazer? Permanecer na fé e acreditar que Deus vai fazer. Acreditar, sim, quando o que você está pedindo estiver dentro da palavra do Senhor. Daí aquilo vai acontecer. Se não for acontecer agora, vai acontecer um dia. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. É ter essa confiança no Senhor. Essa paz. Porque Deus é um Deus de paz. E um Deus que não é um Deus de pressa. E eu lembro muito daquela passagem, quando é Abraão e Sara. Porque o filho da promessa era Isaque. Mas o que Sara fez? Ela já sabia que vinha um filho. Ela deu a serva dela, Agar, para se relacionar com o marido dela, porque ela queria dar um filho para ele. E nasceu quem? Ismael. E o Ismael é o filho da pressa, não é da promessa. Então, o que acontece? Então, a gente tem que se policiar muito para não atropelar as coisas de Deus. E quando a gente atropela as coisas do Senhor, o que acontece? Dá tudo errado. Então, a gente tem que buscar, a gente tem que ouvir o que o Senhor fala com cada um de nós. E o Senhor, Ele vai purificando a nossa mente, purificando o nosso coração e nos levando à santidade. Porque o que Ele quer? Que nós sejamos santos, como Ele é santo. Então, Deus tocou muito no meu coração a respeito disso esse ano. Buscar as promessas do Senhor, buscar o propósito do Senhor para cada um de nós. E não ficar vivendo os nossos sonhos, não ficar fazendo os planos que dão tudo errado. Sonhar é bom, mas que esteja dentro dos propósitos do Senhor. Agora eu vou abrir a Bíblia em Êxodo 3. Agora vocês podem abrir, que é Moisés e a sarça ardente. Êxodo 3, a partir do 1 até o 12. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levantando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Versículo
12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então, essa passagem aqui, o que Deus tocou muito no meu coração, esse versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Então, o que Deus estava falando ali para Moisés? Ele tinha um propósito. Assim como Deus tem um propósito para cada um de nós. Antes, quando eu lia a Bíblia, eu ficava maravilhada. Eu já falei isso aqui para vocês. Os homens, os grandes homens de Deus. Mas do jeito que Ele ama os grandes homens que passaram no Velho Testamento, Ele ama a gente do mesmo jeito. Deus não faz diferença de pessoas. Ele ama nós do mesmo jeito. Então, o que nós precisamos? Dar um passo para frente. E esse passo é ter intimidade com o Senhor, buscar o propósito dele nas nossas vidas. Assim como ele teve um propósito e Moisés falou: eu não posso, eu não sei, eu isso e aquilo, é a mesma coisa. Quantas vezes na nossa vida Deus fala: vai, faz isso. Você fala: não tenho capacidade. Não, Deus te capacita. Então vamos viver o propósito do Senhor. Vamos viver. E olha que coisa linda também aqui a hora que o Senhor falou: Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Pensou o Senhor falando com a gente? Fulano, olha que bênção. E quantas vezes o Senhor nos acorda de madrugada para falar uma palavra, para tocar no nosso coração, para orar por alguém? Isso é intimidade. É vida de oração, intimidade, jejum. Agora o pastor está convocando a igreja para jejum. E o que é jejum? É alinhar a nossa alma à vontade do Senhor. Porque a gente tem que matar a carne. É isso que a gente tem que fazer todo dia. Matar as vontades da carne. Então, o jejum serve para isso. A gente tem que ver que a gente é dependente do Senhor. E eu estava conversando com uma pessoa que fez um jejum de 3 dias. Ele estava falando assim que no 3º dia já estava largado. Então, a alma estava arrebentada. Daí o Espírito Santo entrou com tudo. Então, é uma bênção. Então, é isso. É vida de oração, é vida de busca, é vida de palavra. É isso o que o Senhor quer de cada um de nós. E temer a Deus é aquilo: reverência, respeito, reconhecer a autoridade dEle. E o que eu ia deixar para vocês são as bênçãos que o Senhor tem para quem teme a Ele. Antes de passar para as bênçãos aqui, eu vou ler uma coisa que eu anotei que eu achei muito interessante também. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós vamos receber o reino de Deus. Nós vamos ser tratados por Jesus. E aquilo que o Senhor fala: sede santos, porque eu sou santo. Olha que coisa mais linda. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos receber o reino. E quem vai tratar de nós? Jesus. Através do Espírito Santo, porque Deus ama tanto a gente, que na época lá, que eu estou falando muito de Moisés, né? Mas é que eu estava lendo o Êxodo esses dias. E o que aconteceu? O povo lá, indo para a Terra Prometida, e o que Deus queria? Ele queria ficar no meio do povo. Então, iniciou lá a construção do tabernáculo. E o que precisou para iniciar o tabernáculo? Ter ordem. Deus capacitava cada um. Tinha pessoas que não eram capacitadas, era um para construir, outro para ver os tapetes, outro para não sei o quê, outro para não sei o quê. Então é aquilo, Deus nos capacita. Então Deus nos ama tanto que naquela época Ele queria ficar perto do povo. Então falou: vamos construir o tabernáculo. E onde tem ordem, tem a glória de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Por isso que eu penso muito nas coisas assim, que o pastor convoca a gente, que o pastor fala: faz isso, faz aquilo, porque tudo precisa ter ordem. Que nem no louvor, tem horário para o culto, tem horário para isso. Deus é um Deus de ordem, a glória dele só vem a hora que tiver a ordem. Então, quando a gente for fazer as coisas para o Senhor, no dia a dia, porque eu penso, tudo que a gente for fazer é para o Senhor, porque o Senhor mora dentro da gente. E pensando nisso, o Senhor morando dentro da gente, era isso que eu ia falar. Lá naquele tempo, teve que construir o tabernáculo, para depois Deus vir através de uma nuvem, e para encher o tabernáculo com a glória dele. Mas Deus nos ama tanto que, através da obra de Jesus na cruz, o Espírito Santo mora aqui dentro. E já imaginou que a gente tem que
por isso que eu falo, a gente tem que santificar. É uma luta. Como a gente se policia, como eu me policio o tempo inteiro, eu vou fazer tal coisa, ai meu Deus, ai não sei o quê. Porque o Espírito Santo mora dentro da gente. Olha que honra, olha que alegria a gente ter Deus morando dentro de nós. Que coisa mais maravilhosa. Olha o amor dele. E quem entende a graça não peca, vai diminuir cada vez mais. Não vou falar que a gente não peca, porque a gente é ser humano, a gente tem nossos defeitos, tem as nossas lutas, tem as nossas áreas que a gente não deixa Jesus entrar ainda. Espero que um dia todo mundo vai deixar entrar em todas as áreas, e quando o Senhor chegar aqui para nos buscar, vai estar tudo bonitinho. Mas é isso, o Espírito Santo dentro da gente. Olha que coisa maravilhosa. E entender a graça. O que é entender a graça? É o que Jesus fez na cruz. É de uma grandiosidade. Deus dá o Filho dele, o único Filho, para morrer por nós, levar todos os nossos pecados. Se a gente entender a graça, é maravilhosa. O que Deus, o que Jesus fez por nós. Então a gente vai se policiando. Nós vamos nos policiando a cada dia para seguir para o alvo que é a glória, é o reino de Deus. Mas a gente pode ser muito bem feliz aqui na terra, porque a extensão dos céus a gente tem aqui, porque Deus nos ama muito e muito. Agora, para encerrar, eu vou falar da pessoa que é temente. As consequências que traz para as pessoas que são tementes a Deus. Eu coloquei alguns versículos aqui, eu vou ler. Depois vocês, se quiserem anotar, anotem e leiam em casa. Não precisa nem abrir. Olha, então, as consequências do temor do Senhor. Quando a gente é temente a Deus, quando a gente vive uma vida de santidade, quando a gente tem intimidade, as bênçãos que o Senhor tem para nós. Salmo 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Olha que bênção. O Salmo 33, 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os santos, pois nada falta aos que o temem. Deixa eu ver só mais 2 que eu pus. Salmo 103, 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então ele está falando assim, daqui da terra até o céu. Olha o comprimento que é, a distância que é. Assim é grande a sua misericórdia. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso e como Ele nos ama, como Ele tem um amor imenso por nós. E o Salmo 112, 1, 2 e 3. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Olha que bênção, olha que promessa maravilhosa aqui. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O que é se compraz? Tem prazer. É isso que o Senhor quer. Ele não quer que a gente seja aquele homem religioso que lê por ler, vem no culto por vir. Não, Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento, Ele quer que a gente tenha prazer nos mandamentos dEle. E quando a gente tem prazer nos mandamentos dEle, olha a bênção, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então, irmãos, é isso. Às vezes eu falo para o Beto, meu Deus, mas a gente não merecia isso. Mas é aquilo, quando a gente é temente a Deus, na Bíblia, na palavra do Senhor, tem as promessas. E as promessas vêm, porque Deus é justo. Deus é um Deus de justiça, é um Deus fiel. Então, se a gente cumprir os mandamentos dele, se a gente se atentar à palavra dele, as promessas vêm.
Então eu vejo assim, muitas vezes na minha vida eu sofri, eu falo, meu Deus, se eu soubesse tudo isso há uns 20 anos atrás, eu não ia ter sofrido tanto na vida. Eu ia ser mais temente ao Senhor, eu ia buscar mais, eu ia ter intimidade, mas o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe como. Se eu não tivesse sofrido lá atrás, em determinado ponto da minha vida, eu nem estaria aqui hoje. Eu estaria no mundo, vivendo do jeito que eu queria. Então, tudo eu agradeço e louvo ao Senhor, porque lá atrás Ele me pegou destruída, triste, acabada, deprimida, e me trouxe para a presença dEle. E eu conheci o verdadeiro Jesus, que hoje eu levo uma vida feliz, mesmo tendo problemas, mesmo passando por lutas, mesmo passando por doenças, mas a gente tem a certeza da vitória, porque a gente serve um Deus poderoso, um Deus de promessas e um Deus que quer o melhor para cada um de nós, que somos filhos e servos. E é isso, Deus abençoe, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês.